então eu vou falar, né, depois desse choque de emoção aqui, do potencial evocado visual intraoperatório, os desafios da realidade. Eu escolhi essa tela de Salvador Dalí, de 1945, que é o olho, achei muito interessante, né? Então, isso para mim é o que é o potencial evocado intraoperatório. É uma jornada que nós temos a seguir, é uma jornada que já seguimos, existe ali uma luzinha no olho, na pupila, que para mim é a fóvea, um céu acima, meio em tempestade, mas lá no final, um céu bem claro. Então, isso expressa exatamente o que o potencial evocado foi ao longo dos anos, né? Ele foi bem nebuloso, mas agora ele tem um sol e um horizonte a seguir. Não tem como eu dar nenhuma aula sem falar de algumas coisas, de algumas personalidades. Então, o Dr. Roberto Low, que foi o meu preceptor e me acompanha até hoje na neurofisiologia, dando as suas orientações de clínica básica. O Dr. Luiz Cláudio Modesto, que foi o cirurgião que abriu as portas para a monitorização intraoperatória aqui em Brasília. O meu anfitrião, que foi o Dr. Robert, lá em Toronto. A nossa primeira equipe de neurotumor, trabalhávamos com mapeamento de área motora. O doutor Ricardo Ferreira Amalu, que foram os pilares também da monitorização. Doutor Ricardo sempre muito generoso, dando seus conhecimentos gratuitamente a todos. Poucos sabem disso, mas o doutor Ricardo, ele me ensinou a fazer potencial evocado motor, com estimulação transcraniana, assim como o doutor Jaime Lopes, que é uma história comprida, e eu não vou falar agora porque já estou atrasada. Tem ao lado uma foto com o doutor Jaime, o doutor Síbios, o doutor Soto, o Alberto, pessoas que deram um start, né, na monitorização na América Latina. Ao lado um desafio, mais uma vez o doutor Soto aparece, eu estou numa mesa atrás com o doutor Sala, doutor Mark Neuer e doutor Jaime Lopes, né? Então, de vez em quando, Marrone, Rufina me põe de saia justa para fazer as coisas. Uma foto mais embaixo, com várias pessoas, Rufina está aí, a Raquel Boy, o Paulo Quimaide, a Ana Lucila e outras pessoas. Então, assim, a gente vem trabalhando com a monitorização há muito tempo, então nós conhecemos o desenvolver do potencial evocado, de tempos remotos até hoje, e também fiquei muito feliz em colocar a doutora Andréia na minha foto, porque a Andréia foi a nossa primeira residente, inclusive ela tem titulação reconhecida pelo MEC, onde ela fez na Escola de Saúde. Então, sou uma das poucas brasileiras que tem um título reconhecido pelo MEC e foi formada por nós, e até onde sei, tem feito uma boa atividade profissional. Né? Por que o potencial evocado? Nós vamos abordar os óculos com LEDs, né, o Light Emitted Diode, o potencial evocado visual por estimulação elétrica, e não vamos falar aqui do padrão reverso. Existem algumas monitorizações intraoperatórias em que o padrão reverso é utilizado em craniotomias acordadas, mas o padrão reverso não tem nenhum requinte, nenhuma sofisticação, além do que é o da prática clínica. Então, quem faz na prática clínica, faz automaticamente dentro do centro cirúrgico. Então, as considerações. A gente fala que o potencial evocado visual é desafiador, nós gostamos de desafios, né, os neurofisiologistas, ele é fascinante, porque é a forma como a gente vê as monitorizações, e ele é real, porque ele tornou-se viável na prática neurofisiológica. Quais foram os porquês do desuso do potencial evocado, né, a falta de credibilidade? Foi porque as técnicas anestésicas inalatórias, elas não permitiam a captação dos potenciais. Os óculos utilizados, eles eram inapropriados ao uso intraoperatório, desde seu design à tecnologia existente. E o que mudou? Mudou a anestesia, com a descoberta do Propofol, tá? Nos anos 70, nos anos 90 ele foi inserido ativamente nas cirurgias de monitorização, e aí veio o uso da anestesia intravenosa total, com Propofol, fentanil, rocurônio, e em 2015 a dexmedetomidina, que é o Precedex. Então isso mudou na anestesia a resposta dos potenciais evocados visuais. A engenharia também, ela desenvolveu com modelos de estimuladores mais anatômicos e com tecnologias avançadas. E na neurofisiologia? A neurofisiologia, ela fez o aprimoramento dos protocolos, desde as técnicas de estimulação até as de captação, tá? O objetivo é preservar a visão, localizar as estruturas e a sua aplicabilidade em lesões estruturais, procedimentos endoscópicos com envolvimento da via visual e implante de marca-passo. Eu ia falar do marca-passo no final, mas eu vou falar aqui. Esse não é o marca-passo do Deep Brain Stimulation, é o marca-passo para o corpo geniculado lateral, que tem sido desenvolvido técnicas para a colocação de estimuladores em pessoas que já enxergaram e perderam a visão. Então, é experimental, tá?
Um breve histórico, ele é comprido, mas é necessário. Nos anos 70 surgiram as primeiras publicações com o uso do flash intraoperatório. Em 80, os trabalhos não mostravam correlação clínica, acredito que ainda pelas técnicas de anestesia, pelas dificuldades tecnológicas. Em 87, surgiram a estimulação do nervo óptico. Em 96, os estudos com tumores supracelares, e aí eles começaram a ver que haviam falsos positivos, mas ainda assim o resultado era melhor do que naqueles pacientes não monitorizados. Em 2010, foi feito um trabalho com eletrodos estimuladores com silicone, para ficar mais confortável aos olhos, com luz vermelha, de alta luminosidade, compostos por diodos, e eles avaliaram 106 olhos, dos quais 103 apresentaram resposta estável e bem replicada. Em 2008, estímulo do nervo óptico, e aí já com captação de ondas, onda DN20, N40, a nível do scalp. São ondas precoces, acredita que são ondas geradas no corpo geniculado lateral. Depois surgiu o strip, né, e aí os registros ficaram mais fáceis de serem captados. De 2011 a 2012, a estimulação do nervo óptico voltou à tona, foi feito estudos comparativos com as estimulações com flash de LEDs, e essas respostas elas eram replicáveis e estáveis. Depois do FAO, nas craniotomias acordadas, fizeram estimulação cortical e subcortical. Em 14, eles perceberam que pacientes com tumores supracelares que tinham alterações dos potenciais em termos de amplitude, com queda superior a 50% e persistente, esses pacientes tinham sequelas. Tá? Em 2018, os pacientes com craniotomia acordado fizeram a identificação da presença dos fenóides. E em 2020, agora recentemente, a doutora Silvia Vertes, né, de São Paulo, junto com a doutora Mônica Nascimento, publicaram um trabalho muito bom, recomendo que todos leiam, que é sobre craniotomia acordado, os potenciais. É um trabalho muito completo, recomendo a leitura. Em relação ainda, o que influenciava o desuso disso aí? A presença de falsos positivos e falsos negativos. Então, quais eram os fatores determinantes desses falsos positivos e falsos negativos? Então, era a via sensível ao anestésico, os inalatórios e altas doses de propofol, e aqui eu sou defensora do BIS, porque muitas vezes a gente não consegue fazer um bom eletroencefalograma transoperatório pela localização dos eletrodos, pela interferência do bisturi, do aspirador ultrassônico, da manipulação do cirurgião. Então, o ideal é um BIS ali em torno de 60, onde você faz um bom mapeamento de vias visuais, inclusive de eletroencefalograma. Ela é uma via multisináptica, então são bilhões de neurônios, milhões de sinapses, cada sinapse falando a sua própria linguagem, então ela dificulta. Nós não fazemos estimulação do hemicampo visual, eu acho que esse é o problema de ordem maior. E os parâmetros de protocolo, onde os filtros, as frequências de estímulo, posição do eletrodo, tipo de luz, de lente não eram adequadas. O diâmetro pupilar, que aí já é mais estrabismo, porque o foco luminoso vai ter um desvio da sua incidência, a hipotermia e a hipoxemia. E eu abro aqui uma observação para a hipotermia, porque o cérebro é o órgão que primeiro sofre com a perda de temperatura, e nós estamos habituados a falar que a temperatura ideal para trabalhar é 34 graus centígrados. O cérebro com 36,5 já tem sofrimento, então a gente tem que mudar um pouco essa forma de ver também a hipotermia. O eletrodo esofágico, ele não é tão bom. Para a gente ter uma curva de temperatura ideal, teria que ter um catéter de Swan-Ganz. Então, sempre pedir para o anestesista tentar deixar a temperatura do paciente mais alta. A variação da reação da retina à luz, né, algumas retinas elas são pouco sensíveis, independente de ter patologia, doença ou não, e às vezes a interferência do EEG em virtude das pontas ondas, das espículas que aparecem nas descargas transoperatórias. Muita gente fala que o potencial evocado visual não serve, não é aplicado, porque o povo ficou lá nos anos 70. Então, eu li vários artigos para poder dar essa aula, e todos os continentes hoje têm crescido exponencialmente em relação às monitorizações do visual. Infelizmente, a África, eu não vi nenhum trabalho, e quem eu não citar é porque realmente eu não tive alcance. Muita gente faz com primor, mas não tem publicações. Então, por isso que eu não vou citar. Mas Austrália, Rússia, China, Japão, França, Espanha, Itália, Suécia, Eslovênia, tem muito trabalho publicado, Canadá, Estados Unidos e o Brasil em todas as regiões. Então, ele tem crescido. Não tem como eu falar dos potenciais evocados visuais sem falar um pouco de anatomia. Então, a anatomia da visão, ela vai da retina até o lobo occipital. Ela segue uma trajetória pela via orbitária, transfenoidal, paracelar e córtex parieto temporo-occipital, né? O nervo, então, vem a retina, o nervo, quiasma óptico, trato óptico,
o corpo geniculado lateral, radiações ópticas, o córtex visual, e aqui vale a atenção para falar das áreas de Brodmann, 17, 18 e 19, e a área 3 de Brodmann, que ela não é da própria via, mas as vias passam por ela no lobo parietal, né? Então, outras coisas eu vou pular, estamos atrasados. Ainda na parte das vias visuais, o que mudou muito foi a tractografia. Então, hoje já se mostra que ela tem relação, além do que eu falei anteriormente, com o lobo temporal. Então, o hipocampo, o parahipocampo e a amígdala já se mostram responsáveis por representar, percepção sensorial, tá, da via visual. E aí, dentro desse contexto anatômico, quais seriam as indicações, né? Então, as vias envolvidas e as patologias. Em nervo óptico, as órbitas, os tumores, aí na porção intraocular, na porção intracraniana, os aneurismas de artéria carótida interna, a hipofisária superior, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, os neurofibromas. Em relação ao quiasma óptico, as lesões paracelares, principalmente adenomas de hipófise, craniofaringiomas e meningiomas. Nos tratos que passam no trato óptico, no temporal e no parietal, as indicações são as mesmas, que são os tumores, malformações arteriovenosas, epilepsias pós-cirúrgicas, granulomas infecciosos, cirurgias funcionais com envolvimento do globo pálido, tá? E na parte do estriato, da área de Brodmann propriamente dita, seriam os tumores, as malformações, os granulomas, e também quando precisa fazer ressecção de radionecrose. Lembrar aqui também da área 18 e 19. Em relação aos critérios para execução do potencial evocado, né? Então, a gente tem que reconhecer a anatomia para saber qual a técnica que vai aplicar, tem um bom diálogo com o anestesista, senão a gente não vai conseguir trabalhar, e aqui tem um gráficozinho ao lado, onde de baixo para cima, à esquerda, é o uso do sevoflurane, mostrando o quanto que ele deprime, mesmo em doses baixas, e acima desses dois traçados tem a parte de craniotomia do paciente acordado, com um potencial de alta amplitude, e à direita nós temos o propofol, nas duas linhas de baixo, tá? Ainda deprimindo a resposta, então a dose do propofol não pode ser alta, ela deve ser um alvo de 2,0 micrograma por ml, e o acordado. Então, assim, o mesmo sendo propofol e sendo uma venosa pura, se for em alta dose, vai atrapalhar, né? Temos que ter um protocolo, se nos acordados, né, os chamados sedação consciente, aí a analgesia que é importante. Dos protocolos da neurofisiologia, eles têm que ser um protocolo confiável, desde a técnica de estimulação até a sua técnica de captação. Então, existem os óculos com LED e os eletrodos. Então, existem vários tipos de óculos, tá? Existem os estimuladores que são plaquinhas em gel de 2 centímetros, que ficam acima da pálpebra. Tem o óculos maior que pega o apoio na porção orbitária, eu gosto muito desse óculos. Tem os estimuladores para radiações ópticas e nervos, com superfície cilíndrica para não traumatizar, engancho. E uma coisa que me surpreendeu também é o uso de agulhas, tá? No nervo óptico, tá? Que tem sido também aplicado, e também o Hookwire quando faz por meio de fios. Em relação às técnicas de captação, o sistema 10-20, né, tem que ser utilizado, os strips corticais têm sido também feitos, e os eletrodos profundos e o strip para avaliação subcortical. O eletrodo profundo são os eletrodos utilizados para mapeamento do Deep Brain Stimulation, a gente usa um polo sol. E no caso da clínica, é a resposta que o próprio paciente nos dá. Só um pouquinho. Em relação ao estímulo, né, como que a gente tem que fazer? Então, nós temos que ter os templates, ou os modelos a serem seguidos, né, com técnicas de estimulação, parâmetros bem definidos. Então, eu ia discutir o painel todo, mas vou pegar alguns pontos pelo atraso. Então, nos óculos de LED, né, a intensidade tem que ser alta, então, se você não tiver um bom óculos, um bom aparelho, não vai ter resposta, tá? A duração do flash, o ideal é em torno de 20 milissegundos. Em relação às cores, muito importantes essas cores, então, a cor ainda de preferência é a vermelha, apesar que, por vezes, ela pode saturar ao longo da estimulação, e aí, quando você começa a ver ter uma queda progressiva, pedir o cirurgião para parar um pouco, para desensibilizar a retina e voltar a fazer a estimulação. A luz verde não causa esse problema, mas a velocidade com que ela chega na retina é muito demorada, e tem uma figurazinha embaixo, que dá para vocês verem, que tem uma representação cortical da parte visual.
Então, essa representação cortical, você vê que ela é bastante para o vermelho. Então, o vermelho tem uma incidência maior. Então, continuamos com flash de vermelho. Frequência do estímulo igual, 2.1 a 3.1, os filtros não vão ter comentários. Em relação às promediações, muito importante, a gente passa do pensa que sempre vai ser 200 estímulos em cada, né, para promediar. Não, o importante é que você consiga ter um valor de promediações, um número que dê uma boa morfologia, uma amplitude de onda ideal e que ela replique. Quanto menos estímulos você der e você conseguir, melhor. Por quê? Porque durante a cirurgia, toda vez o seu potencial, no metade do caminho, ele vai ser interrompido. Mais uma vez, pelo quê? Aspirador ultrassônico, bisturi elétrico, manipulação do cirurgião. E aí você nunca acaba aquela promediação. Então, a gente consegue, geralmente, com 50, 70 promediações, mas confesso que já teve necessário de fazer os 200. A varredura 300 milissegundos por divisão, a sensibilidade de 3 a 10 microvolts e a impedância, muito importante também, porque os aparelhos podem exigir impedância abaixo de 5, abaixo de 10 e até 20, né? Então, quanto mais baixa essa impedância, melhor para você ter um bom resultado do aparelho. Não, eu calculei meu aparelho para ter uma impedância de 10 a 20, mas o potencial evocado visual, ele não vai ser bom. O filtro de 60 Hz eu sempre ligo, porque os ambientes de sala que eu trabalho realmente tem muita interferência, e o estímulo, ele pode ser uni ou bilateral. Eu uso muito os estímulos bilaterais. Em relação aos estímulos, né? Então, os estímulos elétricos, a nível de nervo óptico, geralmente são estímulos monopolares, e com referencial em FZ, ou outro extracraniano, a intensidade de 0,2 a 5 miliamperes, se for um estímulo epidural, às vezes tem que chegar até 10 miliamperes, duração de 0,1 a 0,3 milissegundos, frequência 2 Hz, filtro de 1 Hz a 1000 Hz, varredura 50 a 300, e aqui sim, as promediações ainda podem ser também de menor números, tá? Ao lado tem uma figura mostrando estimulação por fios, estimulação por agulhas e por eletrodos. Já no estímulo cortical e subcortical, vale uma observação. Os estímulos corticais, eles não são tão bons quanto os subcorticais. Como existe uma área de representação visual muito grande, então, às vezes, os seus resultados vão ficar equivocados. Então, o melhor é o estímulo subcortical, onde você vai pegar fibras mais seletivas e vai ter uma resposta, em termos topográficos, melhor. Então, a gente faz estímulo monopolar, pulsos repetidos 60 Hz, duração de 0,05 a 1 milissegundos, intensidade de 2 a 4 miliamperes, podendo ser mais alto, e o monopolar é o catode, e a referência subdérmica geralmente fica anterior à cirurgia. Existe também referências com trens bifásicos de 2 segundos de duração, e com essas especificações de tela. Eu não tenho experiência com trens com pulsos, tá? Eu uso estímulo monopolar. E em relação ao estimulação que é feita no Deep Brain Stimulation, que é do globo pálido interno, é um eletrodo monopolar, geralmente ele tem vários polos, você escolhe um, de 1 a 4 miliamperes, a duração de 0,05 até 1 segundo, a frequência pode ser baixa, onde alguns pacientes respondem com 3 Hz e outros respondem com frequência alta de 100 Hz. E a gente vai discutir um pouco mais depois a respeito do estimulador profundo. Em relação aos registros, então a gente obedece os registros do sistema 1020, né? Também utilizamos a ponte interocular, ou a glabela, as aurículas e o ângulo inferior do olho. Nesse caso, da face para fazer o registro do eletroretinograma, que é um marcador para a eficácia da estimulação visual. A gente pode ver na figura, onde tem esse rapazinho com o olho fechado, uma agulhinha entre as sobrancelhas e no ângulo inferior, que é para a captação do retinograma, tá? Então, ele é basicamente um marcador. E as referências? As referências vão depender do local da lesão. Então, você pode fazer FZOZ, CZOZ, PZOZ, FZT3, T5, mas, de uma forma em geral, as pessoas usam o FZ ou PZ com referência em O1 e O2, tá? Os eletrodos de captação da retina, elas podem ser lentes de contato, eu não gosto, porque a lente de contato, por mais que você ponha um gel, as cirurgias são muito longas e acaba, então, maltratando a retina, a córnea do paciente, tá? Então, eu prefiro as agulhas subdérmicas.
E quando a gente vai fazer captação por cortical ou subcortical, eu acho que o ideal é um strip de 6 polos, porque ele não é tão pequeno e também não é tão grande, dando um deslocamento no campo operatório com maior facilidade. E no caso dos pacientes acordados, a informação da captação vai ser a informação do próprio paciente. Né? Em relação aos traçados, passar aqui brevemente em relação ao eletroretinograma. Então, nós temos a onda A e a onda B, né? Então, uma onda positiva, uma onda B negativa, onde a onda B é a onda de maior expressividade, e a onda N95 a gente não sabe muito bem, ela às vezes não forma, até por causa também da anestesia, apesar de ser retina. Então, isso aí é só para ter certeza que a incidência dos raios luminosos, dos feixes luminosos, estão adequados à captação do seu potencial. Porém, não é infrequente a gente ter uma boa captação do potencial evocado, de ter uma boa captação do potencial evocado visual e não ter uma definição da retina, mesmo colocando os eletrodos na topografia recomendada, tá? Em relação ao registro do estímulo dos nervos ópticos, nós vamos ter as ondas N3, P20, N30 e P40. Como eu falei a princípio, acha-se que essas ondas são geradas no corpo geniculado lateral. Tudo que é de gerador em via visual, penso, parece, não se tem certeza, tá? Salvo pelo P1, que acredita-se que seja no sulco calcarino mesmo. E a nomenclatura ela vai variar de laboratório para laboratório. Na prática clínica, a gente usa muito N1, P1, N2, P2 para diferenciar do N75, P100 do visual padrão reverso. Mas isso aí você pode criar suas convenções. O importante é reconhecer a onda e saber em qual latência ela se encontra. Então, nós temos aqui 4 slides mostrando a resposta da retina. O N3 numa varredura menor, então ele está ampliado, uma replicação, e para quem gosta de ver com sobreposição de imagem, o traçado sobreposto. No potencial evocado por flash, então as ondas avaliadas, como já falei, N1, P1, N2, onde P1 é o componente mais importante, tá? Mas pode também ter sua nomenclatura. O flash no passado, ele era mais atrasado, então os valores dele eram diferentes dos valores do padrão reverso. Acredito pela própria propriedade do que era o estimulador flash. Hoje a resposta é muito parecida. Então a variação dele é de mais ou menos 10 em cada segmento, de 65, 75, 85, e assim sucessivamente, tá? Em geral, a captação é 1 e o 2, e a amplitude dessa onda, ela vai de 3 a 21. Aí vem a questão da promediação. Se eu já achei uma boa morfologia, achei uma latência compatível e tem uma boa amplitude, eu não preciso ir para os 200. Porém, eu tenho que manter um número de promediação estável, porque senão vai variar a minha amplitude, tá? Então, o N1 é a área visual primária, P1 e N2 seria o córtex estriado dorsal e o córtex estriado ventral. Aí tem uma imagem de traçado, onde mostra uma curva bem definida em ambos os olhos, e ela vai diminuindo por influência de anestésico. Quanto à captação por meio de placas, né? Então, quando você abre um livro, você vê placas gigantes. Inviável operar com essas placas. O cirurgião, ele quer ir mapeando gradativamente. Toda vez que você tira um tumor, muda a configuração anatômica. Toda vez que você manipula, o cérebro desce de um lado, incha do outro. Então, é melhor você ter várias placas e que essas placas, elas tenham mobilidade pelo cirurgião. E aí vem a dificuldade também da avaliação das descargas epileptogênicas. Então, na placa, você usa o número da placa, né? Porque lá você não vai ter uma referência definida quanto a N1, P100 e etc. E a gente vai ver, tem um rodeladinho aí em vermelho, uma plaquinha com um M10, tá? E a gente vai ver que nesse quadro ao lado, onde está um M10 torneado, tem uma forma de potencial evocado bem definido, bem amplo. E na figura da ressonância, ele está onde essa placa? Bem no sulco bem medial. Então, essa é a área de maior representação da via visual. Porém, quando tem um tumor, está tudo mudado de lugar, tá? As fibras estão todas modificadas. Em relação aos acordados, então, como eu falei anteriormente, os acordados, eles vão ter avaliação de acordo com a resposta,
que eles vão apresentar. Então, eles podem ter fenômenos positivos, que geralmente ocorre quando tem estimulação do córtex estriado, falam em estrelas brilhantes, arco-íris, é tudo muito bonito. E os fenômenos negativos, que então são o quê? A perda da visão. Você mostra um bonequinho que é um ursinho, o ursinho não tem uma perna, ele olha para você, ele só vê metade do seu rosto, que são exatamente onde? Na junção temporo-occipital e parieto-occipital. Não esquecer, essas fibras estão distorcidas, as lesões em geral são expansivas, então você não vai conseguir definir bem quem é, então só como vai definir? Pela resposta do paciente, tá? E quais seriam os critérios de alarme dos potenciais evocados? Em relação ao flash, a redução de amplitude, principalmente de P1, quando ela baixa acima de 20% e se mantém estável, tá? Já é um sinal de alerta, porque já se comprovou que acima de 50%, essa redução, os pacientes saem com sequelas, tá? E o aumento da latência da linha de base, acima de 5% do valor, e quando 10% já também seria lesivo, tá? Em relação aos pacientes acordados, seria a presença dos fenômenos. Então, se o cirurgião quer ressecar uma determinada área e aparece o tempo inteiro fenômenos negativos ou positivos, não é um bom alvo para isso aí. E diz-se que, e é o que a gente vê mais ou menos, que quando você faz uma estimulação de baixa intensidade e você tem resposta do paciente, é porque você está ali em torno de 8 milímetros da via visual. Então, a área de segurança seria acima de 10 milímetros para fazer uma ressecção sem sequelas, tá? O eletroretinograma, ele é estável, porque ele não tem influência da atividade cirúrgica, né? Os stripper, a gente vai ver mais na frente, quanto maior a amplitude do componente, tá? Então, é uma área de maior concentração de fibras, então isso é um alvo ruim, tá? Então, tá lindo, o strip tá cheio de resposta, ótimo para gente que identificou, mas aquilo não é uma topografia boa para ser manipulada, tá? E no caso do DBS, seria a redução de amplitude ou maior amplitude, aí teríamos duas técnicas. Denise falou na última aula dela, que ela trigou o aparelho do cirurgião com o aparelho dela. O meu aparelho não é trigado, então eu não consigo dar o estímulo do cirurgião e captar no meu aparelho. Então, o que é que eu faço? Ele dá o estímulo dele para que o estímulo dele interfira na minha resposta. E aí eu vou saber, vou mostrar mais na frente, onde que vai ter mais área visual ou não, tá? É importante que nós tenhamos atenção aos falsos e verdadeiros, né, achados, tanto negativos como positivos. O verdadeiro negativo, ele não vai ter alteração transoperatória e não vai ter déficit visual. Ótimo, esse é o ideal. O verdadeiro positivo, ele vai ter persistência das alterações transoperatórias e ele vai ter um novo déficit visual. Infelizmente, isso não é bom, mas se o cirurgião é habilidoso e sabe exatamente o que está fazendo, o que é que isso vai significar? Vai significar e vai servir para uma medicina defensiva. Teve uma lesão? Teve, mas eu não tinha outro caminho a percorrer, tá? O falso negativo é você não ter as alterações transoperatórias, mas o paciente acordar com o déficit visual pós-operatório. Então, esse é o grande problema do flash, ele não vê as quadrotopsias, tá? E algumas certas agnosias. Porém, o que é que se vê? Que essas alterações na funcionalidade do paciente não dá problema. Então, o paciente com quadrotopsia, você vai achar na campimetria, vai achar no exame clínico, mas ele vai ter a visão dele de uma forma geral normal. Então, apesar de existir essa limitação do flash, isso não é um ponto que desmereça a realização do exame, tá? E o falso positivo, que seria a persistência da alteração transoperatória, sem novos déficits visuais pós-operatórios. E geralmente isso acontece onde? Influência anestésica, hipotensão, hipotermia ou, infelizmente, alguma falha técnica, tá? Principalmente da montagem dos eletrodos e da técnica a ser utilizada, que muitas vezes quem nos confunde também é o próprio cirurgião. Então, estou perto de terminar, vou apresentar aqui alguns casos clínicos. Então, o primeiro é um tumor de nervo óptico, esse foi estimulado por fio, tá? A gente vê no quadro menor uma resposta bem replicada, e à direita a gente vê que o potencial foi caindo gradativamente, e essa queda do potencial, ela se dá pela manipulação do nervo quando abriu a bainha, tá? Então, mediante o cirurgião foi tentando preservar ao máximo a visão do paciente. Então, a manipulação do nervo leva à queda da amplitude. Um segundo caso é uma criança, também foi feito com flash. Essa criança tinha 4 anos de idade, essa menininha já tinha uma maurose pela invasão do tumor, desde os 8 meses de idade, tá? E foi feito, eu botei córtex, porque era muito traçado o exame, então no primeiro
slide, a gente vê uma replicação da resposta visual. Nesse caso, foi uma estimulação monocular, não tinha saída, com captação em O1 e O2. No segundo slide, a gente vê que já existe uma alteração da onda, uma onda desloca à direita, que está sendo replicada, ela já diminui a amplitude. Então, nessa maçaroca de tumor, não se tinha como saber exatamente onde eram as vias visuais. Estava tudo muito confuso. Então, tinha um determinado ponto que o cirurgião mexia, dava alteração. Ele parava de mexer, normalizava. Então, a gente vai ver que o terceiro, o quarto e o quinto slides, existe uma normalização da resposta. Ele voltava, aí você vai ver agora o slide, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto slide. Começou a ter novamente uma deturpação das novas respostas, das novas promediações. E chegou a um ponto que ele parava de mexer e não revertia mais. Então, quando foram feitos os cálculos, foi visto que no 1, a latência estava prolongada no limite superior da normalidade e a amplitude do O2 também tinha diminuído no limite. Então, ele decidiu por não mexer mais naquela área, porque era um tumor maligno, era uma criança monocular, era o que ela tinha para poder brincar e se divertir, enquanto que a vida permitisse. O outro caso é um caso de epilepsia, pós-ressecção de tumor. Não é infrequente esses pacientes que sofrem ressecção tumoral fazer uma cicatrização no local da ressecção e ter as convulsões. Então, a gente vai ver um strip cortical. Qual é o objetivo aí? É por meio da estimulação do flash, ter uma maior área de concentração visual para o cirurgião tentar preservar. Já que não é uma doença maligna, a cirurgia não precisa ser radical, até que ponto ele pode minimizar essas crises epilépticas, deixando uma boa preservação da visão. Aqui teria que fazer uma correlação também com o eletrocefalograma, mas não era o foco da aula. Então, a gente vê nos dois primeiros, no primeiro slide, a resposta de O1 e O2. Vamos pular o segundo. Tem duas strips margeando a lesão tumoral. Então, embaixo nós vamos ter duas séries. Uma primeira série, onde tem uma trajetória segunda e terceira, foram as trajetórias corticais. O primeiro slide à esquerda, a gente verifica que só tem resposta no primeiro e no segundo canal. Tem ali um P1, e os de baixo não tinha. Ou seja, só onde estava o primeiro e o segundo polo que tinham resposta visual. No segundo slide, o do meio, onde está a segunda trajetória, a gente já vê uma onda mais definida em todos os canais, mas uma onda modesta, de baixa amplitude, mas já tinha concentração de fibras. Isso a gente fazendo o estímulo por flash e captando no strip. À direita, apesar de ter interferência, e como encolheu o slide, a gente vê onde tem essa linha preta, onde tem uma resposta em todos os canais com amplitude maior, apesar da interferência do artefato, define bem. Então, essa era uma área de grande concentração de via visual, um alvo ruim para ser ressecado. E depois que ele fez essa parte que abriu, onde ficou lá o orifício, né, a parte mais profunda, colocou novamente o strip e percebeu que essa área, que eu vou chamar de subcortical, ela era uma área menos epileptogênica. Então, ele preservou mais. E também, além de ser menos epileptogênica, ela tem uma menor concentração de fibras visuais. Então, a gente vê no primeiro, no TIMP1, só 2 canais com resposta de visual, o do meio, que é a segunda trajetória, nenhuma resposta de visual, e no terceiro, no primeiro e no segundo canal. Então, com o strip, a gente consegue definir isso transoperatório nas cirurgias para epilepsia. Esse próximo caso é um caso de biópsia por estereotaxia, já tem o resultado da biópsia, foi um astrocitoma anaplásico, um paciente de 51 anos de idade, abriu um quadro de estado mal epiléptico, e a lesão, ela era temporo-occipital, medial e parahipocampal direita. Então, o que é que o cirurgião queria com o potencial evocado? Quanto que eu posso fazer de biópsia? Eu vou tirar um fragmento, vou tirar 2, ou eu posso tirar 10 fragmentos naquela região, sem mexer na via visual? Então, a gente vê que o primeiro slide tem uma definição melhor à esquerda, que é o O1, já o O2, que é o de baixo, já não tem uma definição tão boa de resposta. Ele se replica mais ou menos nos slides a seguir, em virtude da passagem da cânula. O terceiro slide mostra que tem uma resposta boa, tanto em O1 como em O2. No quarto slide também, uma boa replicação, a sonda já passou, então já não tem tanto aperto, é a hora de colher o material. E durante a coleta do material, na imagem que antecede o cirurgião e que está depois do cirurgião, o que é que a gente observa? Que a linha de cima, que é o 1, ela fica sempre bem preservada, ou seja, o lado que não está tendo manipulação cirúrgica,
tá? E a linha O2, que é onde estava tendo a manipulação cirúrgica, a deformação da resposta do potencial evocado visual. Então, o cirurgião se deteve a fazer terá poucos fragmentos para preservar a visão, até porque, nesse momento, nós ainda não tínhamos o diagnóstico histológico, né, histopatológico desse tumor, tá? Então, aqui ele serviu, então, para limitar a ação do cirurgião. Estou já acabando. No macroadenoma de hipófise, né, então existem macroadenomas que são gigantes, que eles deitam e descansam em cima do nervo óptico, comprometem o terceiro nervo craniano, comprometem o sexto nervo craniano, e na manipulação, alguns tumores são duros, são rígidos, então, quando vai manipulando, ele vai tracionando ali o quiasma óptico. Então, você vai conseguindo o quê? Dar uma certa leveza na mão do cirurgião, né? Então, esse gráfico que está em cor branca, a gente observa que os dois traçados de baixo, houve uma queda de amplitude, e era relacionado exatamente o quê? A manipulação, né? E embaixo, apesar de ter dessa manipulação, tem 3 slides, o esquerdo com uma boa replicação e definição, uma boa formação dos potenciais. No do meio, você vê que existe uma alteração que correspondia à manipulação, mas mantendo uma amplitude boa, mantendo uma latência boa, e ao fechamento da cirurgia, ele se mantinha estável. Então, ninguém quer achar sempre alterações que sejam prejudiciais ao paciente, mas é guiar também o cirurgião nessa questão da mão, do uso do Doppler, do uso do aspirador ultrassônico, né, enfim, de todos esses. E ali ele está do ladinho, né, da carótida interna. O Karina, próximo... pode ir com tranquilidade. Tá todo mundo gostando muito da sua aula, a sua aula está muito boa, não precisa se apressar, não. Tá? A gente não tem uma próxima aula de um congresso presencial, a gente está numa aula online, todo mundo está em casa. Tá de parabéns, sua aula está maravilhosa. Continua com tranquilidade, não precisa ter pressa para acabar, não. Vamos lá. Tá bom, obrigada, viu, pela gentileza. E em relação da parte de doenças vasculares, né, dos aneurismas. Então, a gente tem um aneurisma aqui, que é de carótida interna, então a gente vai ver o quê? Para você clipar o aneurisma, você vai ter que diminuir o fluxo naquela região. Então, você vai botar um primeiro clipe, então a gente vê uma seta vermelha no início do traçado, essa seta vermelha mostra que tem uma resposta boa, e uma coisa que eu vou abrir aqui um parênteses, que eu achei muito bacana, sabe? Eu revisei muitos artigos, e todos os artigos têm interferência, tem artefato, biológico e não biológico. Isso deu um certo conforto, porque nós temos mais dificuldade tecnológica, né, de sala e tudo, então, assim, as dificuldades, elas são universais, elas não são inerentes a gente, nós brasileiros, né. Então, nesse traçado, a gente vê que tem uma boa resposta do potencial evocado visual, e ele vai agora clampear os dois extremos do aneurisma. Muitos aneurismas, eles têm uma boca scapular muito grande, então você não consegue chegar com o clipe e pegar o coto do aneurisma. Tem aneurisma, você tem que botar 3 clipes, você tem que diminuir o fluxo de uma artéria da outra. Então, o que é que aqui mostrou? Que quando fechou um segmento de nutrição do vaso, o potencial caiu. Tem uma setinha amarela, tá, mostrando o aneurisma que começou a ser clipado e o traçado. Numa setinha amarela acima, já à direita, o que foi? O outro clipe. Então, acabou, não tem mais potencial evocado, tá? Foi lá, clampeou o aneurisma, botou o Doppler, viu que não tem fluxo dentro do aneurisma, o que é que ele fez? Abriu e vê o fluxo. Isso é importante, porque muitas vezes o fluxo não se refaz. Então, existe alguma coisa daquela clipagem que não foi ideal e ele tem que reposicionar aquele clipe, tá? E em situações de doenças vasculares, ficar muito atento que você tem que ficar, toda a monitorização, a gente sai depois do cirurgião, mas assim, no vaso, quando você vai fechar as estruturas anatômicas, os planos cirúrgicos, e você vai fechar a dura mater, esse clipe às vezes ele dobra. E aí o que é que acontece? O potencial começa a cair de novo. E não teve sangramento, não teve obstrução, mas só uma dobradinha do clipe, ele tem que ser reajustado. E aí vale a avaliação do visual. Nesse aspecto, você conversa com o cirurgião, ele abre ali, põe o clipe numa posição boa e depois fecha. Aqui é um aneurisma de artéria oftálmica, então a importância dessa monitorização se dá pela intimidade que a artéria oftálmica tem com o nervo óptico. Esse traçado à direita, ele não é meu, tá? Peguei emprestado, mas a gente vê que na setinha verde você tem uma resposta visual de grande amplitude, depois ele começa a cair na setinha vermelha,
abaixo. Na amarela, ele tenta uma recuperação, mas não é uma recuperação satisfatória. E aí, depois, na última seta verde, ele volta a ter uma amplitude. Então, o que foi? A mesma coisa. Inibir o fluxo. Sim, mas aí na hora que eu clipei o aneurisma e dei por encerrado a minha aneurismectomia, ficou com alteração? Alguma coisa deu errado, eu tenho que rever o que é que eu vou fazer. E vale a mesma coisa para o fechamento dos planos operatórios, tá? Aqui, em relação às cirurgias ablativas, né, do globo pálido interno e também do DBS. Hoje, a gente que mora na capital e em grandes centros, a gente fala só de DBS, DPS, estímulo. Essa não é a realidade do mundo inteiro. Existem pessoas que moram em regiões remotas, com doenças gravíssimas, tá? Que precisam ser operadas. Essas pessoas moram mais de 500 quilômetros de distância do médico, não vai ter como fazer a avaliação. Tem crianças que têm, pessoas que têm alterações cognitivas, não vão conseguir lidar com o gerador para manipular, tá? Pacientes que não são cooperativos e o custo que ainda não é acessível a todo mundo. Então, ainda existem cirurgias ablativas, não nas grandes capitais, né? Mas existe. E qual a importância aqui do potencial? Se eu não tenho um microrregistro, se eu não tenho como fazer uma boa avaliação, ou às vezes até eu tenho, mas o ambiente de sala não me permite um bom resultado, o que é que eu posso fazer? Isso foi um trabalho desenvolvido pelo Dr. Tasker, no Canadá. Lá tem um grande centro de doenças de distúrbio de movimento, hoje liderado pelo Dr. Lozano, e eles fizeram comparações tanto do visual como do sensitivo, e viram que uma boa aplicação dessas técnicas, elas podem dar não otimamente como microrregistro, mas moderadamente preciso em relação ao microrregistro. Então, o que é que você faz? O cirurgião, ele vai descer com o guia da estereotaxia, tá? E você está fazendo o seu flash, né? E o guia da estereotaxia, ele está passando exatamente entre as vias visuais. Quando ele estimula o eletrodo dele, o que é que ele faz? Ele inibe a passagem da via. E aí, nesse caso, o que é que acontece? O seu potencial cai. Então, se a gente vê, nós temos 4 traçados, um traçado acima, 2 no meio e um embaixo, onde o acima, ele tem uma grande amplitude, ou seja, não houve influência do estímulo dele, então é uma via que está bem preservada, mas infelizmente nos outros 2 canais, principalmente no 9 e no 7, houve uma inibição da via, ou seja, isso é um alvo ruim para a colocação do eletrodo, tá certo? Então eu não tenho um aparelho trigado com o aparelho do cirurgião, então o que eu tenho que fazer é interpretar a interferência do estímulo dele em cima do meu potencial evocado visual. Aqui é uma moça com uma distonia, né, e aí nesse caso só mostrando que às vezes vai pegar uma primeira trajetória totalmente saudável e não vai ter que mudar de acordo com os mapas, Talharache, etc., a trajetória do marca-passo. Então, essa moça foi uma trajetória fácil de ser feita. Aqui, o próximo slide é só uma brincadeirinha, né, que é o túnel do tempo. A gente fazia bastante cirurgia, ablativas, e vejam o cabeçote, né, um aparelho de 4 canais, eu ainda com aquelas telas de computador, o aparelho pesado, e a gente faz potencial evocado desde 2004, né, então, realmente, é um túnel do tempo com resultados satisfatórios. A gente não tem uma casuística bem definida, um trabalho bem definido, porque nós somos itinerantes, nós mudamos de hospitais, trabalhamos com cirurgiões diferentes, com técnicas anestésicas diferentes, mas com resultados bem-sucedidos, tá? Aqui é o último caso que eu tenho, foi um paciente com epilepsia, ele tinha crises alucinatórias, ele dizia que tinha flashes coloridos na visão, que durava segundos, e quando isso foi feito a avaliação, tinha um meningioma occipital, né, e realmente por ser meningioma era uma lesão fácil, teoricamente, ser retirada com pouco envolvimento das vias, mas aproveitamos para fazer uma estimulação e ver a resposta desse traçado, e tá aí uma resposta bem definida com a estimulação. Eu falei a princípio de uma estimulação monopolar, mas ela também pode ser feita bipolar. E, por fim, na semana passada, eu conversando com um dos meus sócios, né, e também uma referência no Brasil, que é o Dr. Alberto, e ele falou assim, nossa, tá difícil fazer potencial evocado visual, acho que o meu aparelho não presta. Eu disse, deixa eu ver seu traçado. E quando eu vi, vocês podem ver que o último traçado são as retinas, a esquerda e a direita, perfeitas.
Na verdade, o que não estava funcionando adequadamente é a anestesia. Então, a gente está fazendo agora, mais ainda, já que os cirurgiões estão mais convencidos do benefício do potencial evocado visual transoperatório, um trabalho bem próximo dos anestesistas, tá? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Peço imensamente desculpas pelo início da aula, por todo o transtorno, tá? Mas o que eu queria finalizar é o que o potencial evocado visual intraoperatório tem se mostrado uma ferramenta de grande utilidade nas decisões cirúrgicas, tanto para que o cirurgião possa ampliar a sua abordagem, ou que ele interrompa para preservar a via, em várias situações, e olha que aqui eu não fiz abordagem para as doenças oftalmológicas, tá? Então, eu deixo meu muito obrigado, e como eu sou do Centro-Oeste, fica um IP amarelo na época da seca, na época do inverno, e nós temos muitas águas de fontes naturais, que vale a pena conhecer o Planalto Central, tá? Muito obrigada, viu? Karina, parabéns pela aula. Olha, foi muito, muito boa, muito elucidativa. Tem algumas perguntas das pessoas que estão assistindo a aula. Eu também vou fazer 2 comentários e um deles está no meio de uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua experiência em relação às expectativas dos neurocirurgiões em relação ao potencial evocado visual, né? Eles têm uma expectativa, pelo menos aqui na minha região, muito maior do que aquilo que a gente pode tirar dele em termos de resposta, até porque existe processamento visual, como você mesmo explicou, tem muitas coisas envolvidas. Qual que é a expectativa deles para saber se é a mesma daqui? Outro comentário que tem aqui no meio de uma pergunta, que daqui a pouco eu vou te falar. Eu me preocupo bastante com a alocação do eletrodo, assim como o Rafael de Castro colocou aqui em uma das perguntas, tanto para não comprimir muito o olho, quanto para não deixar muito solto e o próprio cirurgião retirar, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado em relação a isso. E tecer um comentário que é muito real com a gente aqui, mostrando mais uma vez a importância do neurofisiologista dentro da sala do centro cirúrgico. Isso é impossível de ser feito por telemedicina, isso é impossível ser feito por técnico, isso só é possível ser feito por neurofisiologista capacitado, bem treinado. Então, a gente tem que valorizar a nossa especialidade, a gente tem que valorizar o nosso potencial. Então, eu queria que você comentasse essas 2 perguntas, depois eu te passo as perguntas dos participantes. Tá. Eu não estou nem mexendo na minha tela para não dar mais problema, tá? Não tem problema nenhum. Agora quem congelou fui eu. Então, olha só, em relação à expectativa, em relação à cirurgia de crânio aqui em Brasília, que é o centro pelo qual eu posso falar, nós somos relativamente privilegiados, né? Nós temos cirurgiões que fazem crânio de uma habilidade, assim, invejável para o mundo inteiro. São médicos bem habilidosos, e quando nós entramos para fazer um potencial evocado visual, até mesmo porque já teve tanta descrença nele, o que é que nós temos feito normalmente? Discutido bem o caso. E é o que eu falo sempre, olha, eu vou chegar na sala porque eu acho que o potencial evocado visual ele é viável, mas pode ser que desde o início da cirurgia eu diga, olha, não deu certo. Há umas 2 semanas atrás, eu entrei para fazer um visual, que era uma hipófise, e o anestesista não me ajudou, estava com bis de 30, 28, e ele olhava para mim e falava, tá tudo bem? Eu cheguei uma hora, gente, tá bem, tá ótimo, eu vou por outro caminho e tal. E aí vem o que eu ia colocar para você, que é a avaliação multimodal para vocês, né? Porque eu sempre digo, entre na sala com seu padrão diamante. Se você não conseguir fazer tudo, você vai trabalhar com padrão prata, padrão bronze. Então, voltando às expectativas do cirurgião, elas têm sido bem realistas. Na verdade, eu acho que a expectativa dele é tão baixa, porque não tinha credibilidade, que tudo que você faz e você mostra está causando surpresa, sabe? Nossa, e faz isso tudo? Então, na minha região, que é onde eu posso falar, a expectativa é boa e não é frustrante quando a gente, infelizmente, não consegue alcançar o sucesso esperado, tá? Em relação à colocação dos fios, foi? Você colocou? Colocação em relação, tá. Eu me preocupo muito com a alocação do Google, do LED, porque a gente não tem os óculos, eu uso Medtronic, já usei outro equipamento, eu fico incomodado, né, que é uma apresentação com LED dentro, né? Na verdade, o que é que eu tenho feito? Eu tenho colocado, e depois de tentar, não tenho também acesso a tantos óculos diferentes, eu acho esse eletrodo
de gel em cima da pálpebra muito delicado, que ele repousa na pálpebra, né, ele pesa ali. Então, eu gosto muito do óculos mesmo, tipo esse óculos parece de natação, onde o bordo dele fica na região periorbitária. Então, eu forro ali aquela borda com um material tipo o que eles usam, parece um tegaderme fofinho. Então, você forra ali, coloca, encaixa bem, e aí depois passa o tegaderme, acho que tem até uma imagem no início aqui dos slides, fixando. Então, dificilmente ele sai do lugar. Antigamente, a gente dava um ponto mesmo na pele, ponteava o óculos na lateral, já no início da implantação do cabelo, para ele não sair. E assim, eventualmente fica uma marquinha no rosto, você passa um olhinho Dersane ali e tal. As agulhas, ficar de olho. Então, eu passo a cirurgia inteira falando, gente, eu botei as agulhas, quem colocou fui eu, quem tira sou eu, tá? Por favor. Eu quero, às vezes, deixa eu tirar. Não. Às vezes você tem uma agulha, eu que sei a posição que coloquei, eu que sei como é que eu estou livrando o globo ocular, às vezes você tem que botar para mapear o terceiro nervo e o sexto, então aquelas agulhas estão bem profundas ali na órbita. Então, assim, ficar de olho. Aconteceu um caso ao longo do tempo, que um cirurgião não ouviu o que eu estava falando, ele puxou, o eletrodo era um anzol e rasgou a pele do paciente. Então, assim, ficar em cima do cirurgião, ficar alerta, quando começa ali a abrir o campo, tirar aqueles campos, você corre em cima e põe a mão. Então, não tem outra saída. Tá? Hoje, como os cirurgiões são os mesmos, eles acabam que já entendem, já sei, você tem ciúme dos seus fios, então tá bom, pode vir tirar. Mas, na verdade, não é ciúme dos fios, né? E ali, na hora que você vai tirando, você já vai ver se deu algum hematoma, né? Se surgiu alguma coisa indesejada, para já ir corrigindo automaticamente. Acho que é isso. Tem mais uma pergunta aqui, a Silvia Brecht perguntou, Karina, queda de 50% é parâmetro para todas as cirurgias, vasculares e tumores? Você não tem dificuldade com P1 em cirurgias longas? Certo. Vou começar pela questão do P1 em cirurgias longas. Aí vem essa questão que eu falei lá no início da aula, que é a saturação, né? A retina, ela começa a se adaptar à cor, né? E ela se adapta muito à cor vermelha. Então, assim, o que é que usualmente eu faço quando eu sinto que o potencial está começando a perder? Semana passada, um cirurgião veio conversar comigo que uma outra pessoa tinha feito uma monitorização e que ao longo da cirurgia perdeu o potencial sem ter uma lesão, sem ter uma manipulação da via definida. E é o que? A saturação. Então, você faz igual a gente faz quando você tem uma perda do motor, e aí você pede para o cirurgião dar uma paradinha ali, para ver se recupera, às vezes espera 10 minutos, 15 minutos, a gente, desde que não tenha um sangramento eminente e haja essa possibilidade, você fala, doutor, saturou a via visual, eu preciso de uma pausa para recomeçar. E aí você consegue recomeçar, é como se fizesse uma lua de mel, ali para a retina, e quando você volta com o estímulo, ela começa a surgir novamente. Então, não é infrequente cirurgias que duram mais de 4, 6 horas, tá? E o que se recomenda, na verdade, e é uma recomendação dos artigos que eu li, é que você faça dentro do possível, se for possível, a cada 5 minutos. É como se você fizesse desse uma pausa de 5 minutos, fizesse a cada 5 minutos. Então, vai depender da cirurgia, né? Se você tem essa possibilidade ou não. Tá? Mas perde sim, da pausa para recuperar. E em relação aos 50%, isso aqui é uma coisa, que é uma resposta que eu acho que é um número cabalístico para tudo. Você pergunta a todos os pesquisadores, eu conversei muito com o Dr. Mark Newer a respeito de 50%, então, assim, o que se coloca é que como se esse 50% fosse uma injúria de um tecido neuronal. Né, como se você tivesse num funcionamento ali de sinapses, de neurotransmissor, quando ele começa a perder essa resposta, é porque ele começou a ter uma injúria, seja uma injúria por compressão, por hipofluxo, por hipóxia. Então, esse 50% representa o sofrimento celular, né, o pool desse sofrimento celular. Então, e tudo que eu li, que já estudei e que já vi, é um número realmente definido, porque ele não é para a vascular, não é para o tumor, mas é sim para a lesão tecidual. Perfeito, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, o Rafael de Castro, primeiro parabeniza você pela aula. Obrigada, Rafael. Ele falou também que o maior desafio também é manter o LED no local padrão, sem que o cirurgião remova, e ele também citou que usa bastante, aliás, sempre usa o eletroretinograma. E ele fez uma pergunta. Sim. Que tipo de sonda você usa para estimação direta do nervo óptico?
Tá, eu vou ser bem honesta, tá? Eu não tenho tantos casos com estimulação do nervo óptico. A princípio, eu estava querendo uma que tem até uma demonstração no primeiro slide, que é como se ela fosse um anzol, mas sem ponta, porque ficaria encaixadinho. Você não deve usar nada com presilha, nenhum nervo deve ser aprisionado, tá? Nem de vago, nem laringeu, nem nervo óptico. Isso é uma técnica que maltrata o nervo, então não deve ser utilizado. Então, qualquer monopolar. Agora, tem um médico da Eslovênia que ele coloca muito eletrodo de agulha. Então, ele pega ali no epineuro e ele coloca 2 eletrodos de agulha fina e ele garante, tá, que não tem lesão do nervo, porque ele pega a estrutura mais externa. E aí, qual é a diferença disso aí? A diferença é que ele trabalha com intensidade de corrente maior. Então, se ele conseguiria uma resposta com 1 miliampere, 0,5, às vezes ele tem que ir para uma intensidade maior, independente do nervo estar doente ou não. Então, nos poucos casos que eu fiz, na verdade, eu usei um monopolar simples, ele tem que ter menos do que 0,3 milímetros, tá? Tem que ser bem pequenininho, e não pode ter uma ponta cortante nem perfurante, né? Ela tem que ser uma ponta mais romba. Mas é o eletrodo comum mesmo, né? Não tem nenhuma... Agora é ruim, né? Porque uma mão de um dos cirurgiões vai ficar lá parada, né? Não utiliza um cirurgião, né? Para ficar lá colocando. Tem mais 2 perguntas aqui. Você leu alguma coisa sobre melhor P1 com captação O1-OZ ou O2-OZ? O1-OZ, deixa eu desenhar aqui. Você leu alguma coisa sobre captar melhor P1 com captação O1-OZ ou O2-OZ? O1-OZ, O2-OZ. Ah, tá, entendi. Tem um trabalho da doutora Mirella, que ela fala que essa captação você pode ter, desde que você obedeça bem, uma distância de no mínimo 10, são 10 centímetros do OZ, e aí você pode ter, seria um protocolo que antigamente era chamado um protocolo japonês, igual o que a gente faz nos pontos de Erbe, que ao invés de você fazer Erbe com CZ e tal, você faz Erbe contralateral com Erbe. Então, existem sim trabalhos que falam, e a doutora Mirella fala nisso, que você pode fazer. Agora, eu confesso, eu não tenho experiência. Eu sou uma pessoa meio resistente às mudanças. Quando as coisas estão dando certo, eu não fico inventando muito, até porque a dificuldade já que a gente já tem com o cirurgião, ele está com pressa, ele não quer muita novidade, ele quer que resolva. Então, Rafael, eu vou dar uma estudada e depois eu posso responder melhor a sua pergunta, e vou estudar, porque eu aprendo também, tá bom? E a Denise Espínola pergunta se você poderia explicar melhor a estimulação por fios. Você pode botar um caso seu ali, né? Ah, por fios no nervo óptico? É o Hookwire, é só porque... Hookwire, tá. Basicamente, é porque o fio aí apareceu na imagem com a pontinha da agulha no fio, porque, na verdade, esses fios de fábrica já vêm com a agulhinha, né, na ponta. Mas aí você faz como se fosse, abraçasse, né, o nervo ali. O cirurgião mesmo aloca ele? Sim. A gente, atualmente, eu não tenho feito nada dentro do campo intraoperatório em nenhuma cirurgia. Tudo é o cirurgião quem faz, em qualquer segmento, tudo meu é da pele para trás. E quando você usa o Hook, você coloca um polo só e referencia em FZ, em CZ, ou você faz uma bipolar do nervo óptico? FZ. Ele tem que ter uma referência à distância. Se você fizer muito próximo, ele vai anular a resposta. Então, você tem que botar um pouquinho a distância. Então, o ideal seria colocar em FZ, mas também você pode botar em uma região, vou chamar dérmica, né, um subdérmico ali, periregional, mas a referência prioritária é o FZ. Olha, perfeito. Acho que eu não tenho mais perguntas aqui. Sandra, que está coordenando a reunião, se alguém estiver pedindo o microfone, eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos. Charles, eu gostaria de falar. Rufina. Fica à vontade. Vai lá, Rufina. Bem, só um comentário. Essa aula da Karina hoje está encerrando o primeiro módulo do programa, do projeto piloto. E eu estou, assim, muito feliz, porque quando eu escolhi Karina e pensei no potencial evocado visual, eu não esperava nada menos do que isso. Ela tem uma experiência fantástica, tem casos maravilhosos,
E a nossa intenção é justamente essa, é partilhar a nossa experiência, dividir as dificuldades, discutir sobre a busca de soluções, porque, assim, revisão de artigo, todo mundo tem isso em casa. É muito importante que nós partilhemos isso, o que eu faço, qual a minha dificuldade, como eu posso melhorar. Então, eu estou muito feliz como coordenadora desse módulo. Todas as aulas, na minha opinião, atingiram o objetivo. Todo mundo ficou satisfeito de ter passado aqui 40 minutos, 1 hora, independente dos problemas técnicos, isso aí a gente vai superando cada vez mais. Queria agradecer você imensamente, Karina, em nome de toda a SBNC. Tá, eu agradeço, tá? Vocês são muito gentis, né? E, assim, fico muito feliz, mas a minha intenção nessa aula, para a gente mesmo, é fazer o chamamento, porque, assim, a gente fala muito em área motora, mas uma sequela visual é muito ruim, né? E a gente tem que, o meu propósito em monitorização é minimizar a sequela e não deixar sequelas, né? Então, todas as áreas são importantes, né? Então, a gente fala em mão, mas às vezes o paciente não tem mão, ele só tem perna, né? Você fala em visão, mas às vezes não tem 2 olhos, só tem um funcionando. Então, assim, fazer um chamamento por meio da neurofisiologia, aos neurocirurgiões. E hoje nós temos uma tecnologia muito boa. Olha, gente, eu não tenho problema com emissão de flash, não tenho, tá? Então, assim, e não tenho conflito de interesse com a empresa, o que apareceu aí foi casualidade, porque eu fui pegando, né, as coisas, mas acho que é isso. E agradeço imensamente a compreensão de vocês, peço 1000 desculpas pelo início, tá? E obrigada. Nós que agradecemos, Karina. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Presidente, queria soltar alguma palavra? Tem que liberar o microfone para ele, Sandra. Ele tá ligado o microfone dele, só que não está sem som. Seu Marrone? Tá sem microfone. Está com problema técnico lá, pessoal. Então, vou fazer as palavras dele, as minhas. Agradecer a todos pela participação, Karina, pelo seu tempo, sua dedicação, sua aula foi maravilhosa. Não se preocupe com o atraso, está todo mundo tranquilo, todo mundo em casa. Essa é a vantagem dessa web aula, a gente conseguir fazer isso nos horários livres, sem a pressão de ter uma próxima aula daqui 5, 10, 15 minutos, foi muito bom. Parabéns, obrigado mais uma vez. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite.